Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 10 de setembro de 2023. Terminou o G20 e o presidente Lula, eu comentei que ia receber e recebeu, de fato, assumiu a presidência do G20, que de fato começa a funcionar a partir de 1º de dezembro, que é onde começa o mandato. Mas aconteceu um fato muito importante, né? Que na passagem houve discursos, o presidente Biden fez um discurso e o presidente Biden disse que apoia a Índia para o Conselho de Segurança Permanente da ONU e que ele, presidente Biden, também acha que tem que ter reformas do Conselho de Segurança da ONU, o que muitos países têm reivindicado, creio que é a maioria. Mas é claro que a maioria, quem reivindica, não vai entrar no Conselho de Segurança. Um dos países que reivindica já historicamente há muito tempo é o Brasil. O presidente Biden não citou o Brasil, citou apenas a Índia, que também é um membro do BRICS, tal como o Brasil. Interessante isso. Vamos fazer uma análise já em seguida. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. O que você vê nesse canal, você não vê em outros canais. Porque Biden apenas citou a Índia, não citou o Brasil ou um outro país qualquer. As relações com a Índia estão melhorando muito. A Índia, historicamente, estava muito mais alinhada com a Rússia, comprava armamento da Rússia. Depois do fracasso da Rússia na Ucrânia, com o armamento sendo destruído pelo armamento ocidental, inclusive pelos armamentos americanos, a Índia mudou, inclusive cancelou algumas entregas, cancelou também alguns contratos com a Rússia, e ela o que está comprando a preço de galinha morta é petróleo e gás. Fora isso, a Índia está saindo e está mais alinhada com os Estados Unidos. Inclusive o Biden comentou que ele e Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, têm visões comuns e abrangentes sobre a geopolítica mundial. E que eles dois pretendem trabalhar juntos nesse sentido, e que foi tudo confirmado, falou um ao lado do outro, né, sobre esse aspecto. Então parece que o mais forte candidato a uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU é a Índia. Bom, o Brasil afastou-se, né, desde que o presidente Lula assumiu, o Brasil afastou-se dessa posição de candidato preferencial, né? Vamos citar agora, por último, no próprio G20, um dia antes de assumir, o presidente Lula fez um discurso, ou melhor, deu uma entrevista, não é um discurso, uma entrevista a um canal em Nova Delhi, um canal indiano chamado First Post, ou seja, a primeira postagem. E ele disse a esse canal que se o Putin ano que vem, porque o Brasil vai sediar, né, ao G20 ano que vem é o Brasil que vai sediar, se o Putin quiser vir ao Brasil, não há problema, ele não vai prender o Putin. Ele falou isso. O Brasil, notem que ele é signatário do acordo do Tribunal Permanente Internacional, Tribunal Penal Internacional. Com isso, o presidente Lula também dá um recado, que ele não segue a ordem jurídica internacional, apesar do Brasil ter assinado esse acordo. Isso é uma coisa grave, ou seja, o Brasil se afasta, ou seja, o Putin não foi à África do Sul porque o primeiro-ministro avisou, o presidente da África do Sul avisou, se você vier aqui eu vou ter que te prender, não venha, já pediu para ele não vir, né? Deu uma discussão entre eles, né? Aí na Índia, a mesma coisa, ele não foi porque a Índia seria obrigada a prendê-lo, porque ela é signatária também do acordo que criou o Tribunal Penal Internacional, e o Brasil disse que ele pode vir. Com isso, ele está colocando-se numa posição da maioria do mundo, né, na maioria principalmente o Ocidente, que está contra Europa, Estados Unidos e demais aliados, que não são só a Europa, coloca-se contra isso e diz que está contra essa ordem internacional de prisão do Putin, que não respeitou a soberania ucraniana, assassinou civis, bombardeia a área de civis, destruiu cidades, estuprou crianças, mulheres, etc, 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 e crimes de guerra. E essa ordem de prisão internacional não é gratuita, é porque ele sequestrou mais de 30 mil crianças
e levou-as para a Rússia para adoção forçada de famílias russas, para que essas crianças seja apagada a memória deles serem ucranianos. Você veja que crime horrendo, horrível. É a mesma coisa que um brasileiro ser levado para educar num outro país para que a memória dele de ser brasileiro seja apagada. Isso é imundo, não presta. É isso que Putin está fazendo. Ele é um criminoso, sem dúvida nenhuma. Então eu acho que foi infeliz, era melhor não ter falado nada. Acho que isso prejudica, mas isso é um dos fatos, né? Quando o presidente do Brasil disse que ele é a favor da paz, e agora ele não condenou, antes ele dizia que a culpa da guerra era da Ucrânia e da Rússia. Agora ele diz, não, a Rússia invadiu e ela deveria respeitar a soberania, mas só isso não basta, né? Porque ele apresenta o plano de paz do Putin. Ele não apresenta outro plano de paz, ele dá o plano de paz do presidente Putin, né, na mesa, ou seja, ele apoia, ou seja, ele passou efetivamente para o bloco, porque o Brasil sempre, apesar de querer mostrar uma certa neutralidade, que eu diria entre aspas, mas ele sempre estava mais alinhado ao bloco ocidental, aos Estados Unidos da América, historicamente, a Europa, desde acordos militares, né? E agora, repentinamente, por último, ele enfiou goela abaixo uma delegação chinesa num evento militar no Brasil, onde estava a delegação americana também. E sabem que os Estados Unidos e a China têm diferenças muito grandes agora, existe uma guerra comercial. A Índia, quando o presidente Biden fez isso, o presidente Biden sabe que ele puxou o indiano para o lado dele, porque a Índia e a China têm problemas de contencioso de território muito grande. Agora, recentemente, a China, ela fez um mapa onde a Caxemira, que não é na Índia, não está sob o território da Índia, mais um outro estado, que eu não me lembro o nome, como Índia, e como China. Ele colocou esses dois estados na China. Deu um mal-estar, um bafafá e um monte de protestos na China. Eles ainda pertencem à Índia, esses territórios, ainda vão pertencer sempre. Então, esse BRICS aí, ele é um encontro de diferentes muito grandes, né? Principalmente Índia e China, e agora a Índia afastando-se da Rússia. Então o BRICS acho que não tem muita coisa para dar certo. Ainda mais que o presidente Lula também apoiou uma moeda, o yuan chinesa, contrapondo-se ao dólar americano. Ou seja, tudo isso afasta a candidatura brasileira dessa vaga no Conselho Permanente de Segurança da ONU, porque ninguém vai indicar um representante, vai apoiar um representante que seja um voto contra. E os Estados Unidos da América, junto com seus aliados em geral, detêm a maioria no Conselho de Segurança da ONU e detêm a maioria também em todas as votações na ONU em geral. Então, o Brasil foi para uma posição difícil, né? E hostil, mostrou-se, além de, como eu falei ontem, né, no outro vídeo, o clima é hostil, é difícil, mas o próprio presidente Lula colocou uma posição hostil contra o resto do mundo, né? Eu digo contra o resto do mundo, contra a maioria dos países que tem uma posição muito clara sobre a guerra da Ucrânia, sobre a economia mundial e internacional. Lamentavelmente, acho que está sendo um grande equívoco e nós estamos mudando de lado na geopolítica mundial. Isso é muito prejudicial, vai ser muito prejudicial ao Brasil. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais, com análise, a profundidade e as notícias colocadas. Obrigado a todos, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe a humanidade. Paz e bem.